Olá pessoal, então mais uma aula sobre frações e hoje nós vamos aprender como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz. Então primeiro a gente vai começar a entender o que é uma dízima periódica, o que é uma fração geratriz, nós vamos começar a entender isso, certo? Bom, primeiro, né, uma coisa que nós já vimos em aula anterior, em vídeo anterior, é que como que nós transformamos um número decimal em uma fração, né? Nós vimos que é simples. É simplesmente nós passarmos os números do número decimal, certo? Para o numerador da fração. Então, nós vamos criar uma fração, né? Colocamos no numerador os números do número decimal, ou seja, no caso 5, né? E embaixo, o que nós fazemos? Colocamos o número 1 no denominador e contamos quantos números tem depois da vírgula do número decimal e colocamos a mesma quantidade de zeros no denominador. Então, como que ficaria se a gente fosse fazer aqui? Certo? Vamos lá, vamos fazer, só para a gente relembrar. Então, aqui, ó, vamos colocar o número 5 no numerador, primeiro passo, certo? Segundo passo, colocar o número 1 no denominador, certo? E contar quantos casas ou números tem, né, depois da vírgula, que aqui é uma só. Então, é uma só. Então, nós colocamos um zero só. Aí, como que isso vai ficar? Fica 5 sobre 10. Dá para simplificar? Dá. Os dois são divisíveis por 5. Então, dividimos 5 por 5 e 5 por 5. Como que eu sei que os dois são divisíveis por 5? Porque um termina em 5 e o outro termina em 0. Sempre que termina em 5 e 0, são divididos por 5. Isso vai ficar 1 sobre 2, tá? Então, nós vimos isso em aula anterior, como que nós fazemos essa transformação de número decimal para fração, certo? Hoje nós vamos ver sobre ou melhor, a dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Bom, quando você faz uma divisão e o resultado não tem fim, isso é uma dízima periódica. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, 1 dividido por 3. Tá? 1 dividido por 3. Quanto que isso vai dar? Vamos ver, ó. Dá para dividir 1 por 3? Não, 1 é menor que 3. Então, o que nós fazemos? Colocamos 0 aqui e temos que colocar o 0, aqui no resultado também. Beleza, agora nós conseguimos dividir. O que nós fazemos agora? 10 dividido por 3. Quantas vezes dá para fazer? Quantas vezes cabe o 3 no 10? São 3 vezes, né? Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 9, né? Então, dá para dividir por 3 vezes. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Nós fazemos subtração. 10 menos 9 vai dar 1, certo? Agora nós colocamos 0 aqui, porque já tem o 0, né? Então nós já colocamos o 0 aqui. 10 dividido por 3 vai dar a mesma coisa, vai dar 3 de novo. Daí, 3 vezes 3 vai dar 9 e por assim por diante, ó. Sobra 1 e coloca o 0 aqui. Então você percebeu que está repetindo aqui, ó. E aqui vai dar 3 de novo, e vai dar 3 de novo depois, e depois 3, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma dízima periódica, certo? Quando você faz uma divisão e ela não tem fim, ela continua, certo? Bom, se a gente for olhar aqui para a reta numérica, nós vamos ver aqui que, por exemplo, o 0,25, ele tem uma fração, né, simples, né? Nós sabemos que é 1 sobre 4, certo? Agora, uma dízima periódica, né? Deixa eu colocar aqui melhor aqui, ó. 0,222 infinito, né? Qual que é a fração correspondente a essa dízima periódica, né? Então, hoje a gente vai aprender a encontrar, né, essa dízima periódica. É isso que nós vamos fazer. Ou melhor, nós vamos encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. O que é a fração geratriz? Fração geratriz é aquela que gera a dízima periódica. Então, fração geratriz é o que gera. Geratriz é o que gera. Então, fração geratriz é o que gera a dízima periódica. Então, nós vamos procurar a fração geratriz. Qual que é a fração geratriz de 0,222? É isso que a gente vai aprender, como que a gente encontra isso. Bom, para a gente entender como é que a gente faz essa transformação, primeiro a gente tem que entender o que é o período, né? O
que é o período? Por exemplo, aqui, nesse caso dessa dízima periódica, o período é o 2. Por quê? O período é o número que se repete periodicamente ou infinitamente naquele número. Então, no caso da divisão que a gente fez aqui, qual que é o período? É o número 3, certo? Então, é simples assim. Então, o período é o número que se repete. A gente vai precisar disso para a gente fazer a transformação depois de dízima periódica em fração geratriz, tá? Então, a gente tem que entender o que é o período. Bom, então no caso aqui, o período é o número 2, tá? E aqui, quais que são os números que se repetem infinitamente? Bom, não é o 3, apenas, certo? Porque está se repetindo aqui o 6 e o 3, 6 e o 3, 6 e o 3. Então, qual que é o período aqui no caso? É 6 e 3. Por quê? São esses dois números que vão se repetir infinitamente, tá? E nesse caso aqui, ó, qual que é o período, né? Aqui a gente está vendo que está se repetindo o 3 e o 6, 3 e 6. Então, aqui é 3 e 6. Então, o período desse é o 3 e 6. E nesse aqui, ó, a gente percebeu que até agora aqui, ó, a gente está pegando os números depois da vírgula, tá vendo? Ó, pegamos o 2, 63, está se repetindo, 36 está se repetindo. E aqui tem um, depois da vírgula, que não está se repetindo. Esse é uma fração, ou melhor, é um número decimal, ou melhor, uma dízima periódica um pouquinho diferente. Ele tem um nome um pouquinho diferente. Mas, ó, o período, nesse caso, é o 6, certo? Porque é ele que está se repetindo. O 8 não está se repetindo, certo? É só o número 6. Bom, existem dois tipos de dízima periódica. A gente vai precisar identificar isso para a gente fazer a transformação de forma correta para fração geratriz. Então, que tipo que são esses? Existem a simples e a composta. Quais que são as dízimas periódicas simples? Uma dízima periódica simples é quando só tem números que se repetem depois da vírgula. Então, uma dízima periódica é simples quando só tem número que se repete depois da vírgula. Ou seja, aqui só tem número que se repete depois da vírgula, certo? Aqui também. 63, 63, 63. Isso aqui também é uma dízima periódica simples. Por quê? Só tem número que se repete, tá vendo? 63. Só se repete 63, não tem nenhum outro número depois da vírgula. Aqui é a mesma coisa. E aqui também, 36. Só se repete 36, não tem nenhum outro número aqui. Então, essa é uma dízima periódica simples. Essa também é uma simples. Essa também é uma simples. E essa daqui não é uma simples. Por quê? Porque tem um 8 aqui. Uma dízima periódica simples só tem números que se repetem. Essa aqui é uma dízima periódica composta. O que é uma dízima periódica composta? Ela é uma dízima periódica composta quando tem números além dos que se repetem. Então, ele tem o 8 aqui. Ele não se repete, o 8 não se repete. Então, ele é composto. Composto. Não é uma dízima periódica simples. Então, é fácil para identificar. Uma dízima periódica simples só tem números que se repetem depois da vírgula. Uma dízima periódica composta tem números além dos que se repetem. Tem números a mais do que se repete. No caso, é o 8. O 8 ele não se repete, né? E está depois da vírgula. Então, ele não é uma dízima periódica simples. Ele é composto. Bom, então vamos ver um exemplo aqui de como fazer uma transformação de um número, uma dízima periódica para uma fração geratriz. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o 0,222, né, infinito. Como que isso aqui ficaria em fração, né, em dízima periódica, em fração geratriz, né? Como que isso aqui ficaria? Bom, primeiro nós fazemos o traço da fração, né? E qual que é o primeiro passo? Vamos ver, ó. São apenas dois passos, bem simples. Então é assim, ó. Colocar o período no numerador. Lembra que a gente tinha que saber qual que era o período? Então vamos lá. Qual que é o período desse daqui, ó? O período é o 2, né? Por quê? Porque é o número que se repete. O período é o número que se repete na fração
ou melhor, na dízima periódica, certo? Então, é o número 2, tá? Qual que é o segundo passo? Segundo passo, para cada algarismo ou número no período, colocar o número 9 no denominador. Então, que são números que tem no período? É apenas um, né? É apenas o número 2 que se repete. Então, nós vamos colocar o número 9 aqui. Pronto. Essa é a dízima periódica simples, é só esses dois passos para resolver. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre como transformar a dízima periódica composta, certo? Então, aqui nós não podemos simplificar, certo? Então, essa é a resposta final. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar vendo alguns exercícios a mais sobre isso.